Shalom a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está aqui na playlist do Talmud Essencial, então é porque você gosta de estudar. Então nós vamos estudar o Talmud Essencial. O Talmud Essencial é um compilado, é um manual de como olhar para o Talmud, de como entender a estrutura do Talmud, não só das suas leis, dos seus tratados, mas como são as páginas, como não só a estrutura, mas o conteúdo, isso que eu quero dizer. O Talmud Essencial do Adin Stansel, do Rabino, ainda vivo, mora em Jerusalém, já conversamos sobre isso. Fazia muito tempo que eu não gravava o Talmud e já estava com saudades. Nós vamos continuar no capítulo 21, que é da segunda parte, que diz respeito à estrutura e conteúdo do Talmud. Né? Nós estávamos no capítulo 21. Tínhamos visto várias coisas com relação às leis, né? Com relação ao furto e roubo, à propriedade, os fiéis depositários, estou lendo aqui. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a legislação trabalhista. Como é que era a legislação trabalhista na época do Talmud, tá? O que o Talmud, como ele olhou para isso, como é que era feito. Como é um assunto, porque não é diretamente os tratados, às vezes nós não conseguimos trazer algumas coisas para a nossa vida diária. Então, é por este motivo que quando nós estudamos o Talmud e nós entramos no conteúdo, na estrutura e conteúdo propriamente dito, eu consigo trazer alguma coisa para o direito nosso aqui do Brasil. Aquilo que me for possível, para nós entendermos algumas coisas que são muito morais, na verdade, em todos os sentidos no direito. Nós somos seres sociais, mas nós precisamos ser seres morais. Esse vídeo da legislação trabalhista vai ser o vídeo 4. Esse vídeo vai subir no YouTube no dia 11 de Tevet, né? Então, depois do horário do Shabat. Então, não importa quando que eu estou gravando, mas ele vai subir no dia 11. E nós vamos ler neste dia o Salmo do dia 11, conforme nós estamos fazendo por conta do conflito, por conta da guerra na faixa de Gaza. Então, nós vamos começar lendo e vamos ver o que nós podemos tirar daqui para os nossos dias de hoje, mas vamos conhecer como era naquela época, tá? Então, vamos lá, todos preparados? Sem preguiça, vamos estudar. Nem todos os vídeos são lúdicos, né? Legislação trabalhista na época talmúdica. Condições mutáveis também são muito importantes. São um importante fator na legislação do trabalho, que trata dos trabalhadores oristas, artesãos e empreiteiros, inquilinos e arrendatários. Nesses casos, toma-se conhecimento das leis da terra. Prestem atenção, leis da terra. Lembrando que a lei e a religião sempre andaram juntas em toda a construção do Talmud, em toda a construção da vida social, da lei civil, tá? Dentro do judaísmo, sempre paralelamente e em respeito às leis divinas. Por isso está escrito isso. Nesses casos, toma-se conhecimento das leis da terra, mas, ao mesmo tempo, se traçaram leis minuciosas para orientação geral, serem seguidas onde faltasse legislação claramente formulada, ou quando a lei local não fosse suficientemente clara. Antes que venha algum comentário, alguma pergunta ali, mas esta terra não estariam se referindo à terra, né, hectares, fazendas, essas coisas também, tá? Também. Então, quando diz aqui, nesses casos, toma-se conhecimento das leis da terra, sim, compra, venda, tudo que nós falamos. Aqui nós temos dois sentidos e duas palavras, terra de letra minúscula e terra de letra maiúscula. Eu falei primeiro da de letra maiúscula, mas na verdade vamos entender que era sobre a terra, mas precisava se conhecer as leis gerais em os outros âmbitos do trabalho. Tá? Nós vamos falar da parte divina daqui um pouco, eu me adiantei, então não esqueçam essa parte, guardem para vocês, tá? Que as leis divinas estavam paralelamente
funcionando juntamente com as leis da terra. Mas aqui, quando eu disse de terra, era a terra, tá? A terra. Não tinha ainda aquela legislação própria para o que vai trabalhar só hoje, como nós hoje, os autônomos, os diaristas e tal. Era nesse sentido, tá? Sempre é bom a gente corrigir para que não fique nada sem compreenderem, né? Ou dizer, nossa, ela errou lá, então se eu erro eu conserto. Existem diversas posturas generalizadas na legislação do trabalho e uma das mais importantes relaciona-se com o direito de um trabalhador cessar sua atividade. Isso se baseia numa fórmula que é de origem teológica. Era isso que eu estava falando no começo. Veja bem, cessar sua atividade. Isto se baseia numa fórmula que é de origem teológica. Todas as leis talmúdicas foram inspiradas e respeitosamente, teologicamente, elas começaram a funcionar ou foram formuladas. Mas também é aplicada nesta esfera. A Torá declara, aspas, para mim os filhos de Israel são servos, tá? Isso está em Vaikra. Lembram o que é Vaikra? Vaikra é Levítico 25, 5. E disso se inferiu que Israel não pode ser o servo de servos. Logo, um trabalhador pode parar de trabalhar a qualquer momento e o empregador não pode forçá-lo a concluir sua tarefa. Ao mesmo tempo, encontramos um interessante equilíbrio entre este conceito e o conceito geral de justiça. Um trabalhador pode abandonar a tarefa, mas, simultaneamente, o empregador pode processá-lo por perdas e danos. É um direito recíproco. Aqui eu vou trazer para os dias de hoje, porque quando eu fiz a minha prova, né, a prova da ordem, eu escolhi, nós temos a segunda fase, acho que é assim ainda, a segunda fase é a fase que não é de assinalar, é que você vai construir, vai responder problemas e perguntas, né? Tem a teórica e tem a prática, essa é mais prática. Eu escolhi na área do trabalho, mas eu sempre compreendi que a legislação trabalhista, isso em todos os tempos, ela precisa ser muito bem, não só formulada, como na hora de você resolver um caso, um litígio, ter muita justiça, muita moral, muita paciência, muito olhar crítico, porque na maioria das vezes o empregador é sacrificado pró o empregado, porque entende-se que o empregado ele é a parte mais fraca, né, no litígio. Então ele acaba sendo sempre olhado com mais, né, o empregador às vezes até, sei lá, se lasca para o empregado. Nós precisamos entender que equanimidade está em todos os âmbitos da nossa vida. E eu presenciei casos onde o empregado, de má fé mesmo, né, entra com processos na justiça contra o empregador e tal. Por exemplo, um exemplo muito prático, muito comum e que eu realmente vi. A mulher chega pede um emprego, consegue um emprego e tudo mais, né? Assina a carteira e ela sabe, tem conhecimento que está grávida. Nós sabemos que ela logo vai ter que sair em licença maternidade e isto vai prejudicar aquele empregador muitas vezes, né? Porque ele acabou de contratá-la. Então essa má-fé, ela é muito difícil de ser detectada. Acaba que sempre o empregador acaba pagando. E eu sempre tive isso muito, precisa de muita justiça, mas precisa de coerência e empatia nesse momento. O direito não pode ser um troço cru e insensível, ele tem que ser sensível a ambas as partes. Às vezes o empregador é uma grande empresa, sei lá, uma multinacional. Às vezes é um simples, aqui ó, como eu, é um simples proprietário de um comércio bem pequeno e difícil de você manter as compras, manter os lucros e manter um empregado. Bem complicado isso. O direito é recíproco.
O empregador que chama alguém para trabalhar e não o emprega, olha só, também tem de indenizá-lo. Quer dizer, eu chamo, você está contratado, e chega na hora eu descontrato, acho que nem existe isso nesse momento ali, no começo, então eu sou obrigada a indenizá-lo, né? Essa combinação de leis que dá ao trabalhador o direito de greve, tá? Mas o impede, então essa combinação é o que dá o direito à greve, mas o impede de usá-lo indiscriminadamente. O direito é para ser utilizado para nossa defesa dos direitos e obrigações, mas nenhum âmbito do direito é para usar indiscriminadamente, porque esse direito passa a ser injusto e a palavra se trai por si só. Se é direito, é uma coisa boa, é direito. Não pode ser injusto, né? Nós precisamos ter um mínimo de justiça aqui. Então, indiscriminadamente, cria uma situação em que empregador e trabalhador são obrigados a negociar sempre que sejam alteradas as condições de trabalho ou mudem os salários, de modo que não é provável que ocorram greves intempestivas e injustificadas. Quer dizer, antes de você chegar a um extremo de uma greve, você conversou, você acordou, precisa ter essa conciliação antes do empregado com o empregador. Nós vimos isso nas guerras. Uma guerra não nasce hoje, né? Hoje um grande líder pensa, vou declarar guerra para o país tal. Não é assim que acontece, as coisas vêm acontecendo devagarzinho. Talvez seja evitada a guerra, talvez seja evitada a greve se tudo foi acordado antes, tá? Existe outra lei de trabalho, também baseada em preceitos da Torá. Era aqui que eu estava falando lá no começo. Eu me confundi, mas é nesse sentido, tá? Aquela terra lá era terra. Aqui é preceitos da Torá. Todas as leis. Aliás, todos os tratados são baseados na Torá. Todo o Talmud é baseado na Torá e ele é enxertado, vamos dizer assim, com com a contribuição rabínica posterior por conta do dinamismo da sociedade do direito. Bom, também baseado em preceitos da Torá, que proíbe atraso de pagamento de salário. Esse aqui é muito bom, porque eu já ouvi muitos rabinos explicando, se você contratou, isso serve para nós, aí uma coisa para o dia a dia, você contratou um diarista, uma diarista, geralmente aqui são mulheres, uma diarista para limpar sua casa, para fazer alguma coisa, eu não sei para quê, mas enfim, diarista. Significa que ela recebe por dia. Então, no final do dia, você não tem o direito, vamos dizer assim, moral, em primeira mão, moral, de dizer para ela, olha, eu deixo para pagar você a semana que vem ou amanhã. Ela está esperando por aquele dinheiro no dia. Por isso, o nome é diarista. Você não tem o direito de dizer te pago no outro dia, entende? O empregador é obrigado a pagar o trabalhador dentro de poucas horas após a conclusão da tarefa. Além disso, foi determinado que esse era um dos poucos casos excepcionais em que o reclamante, né, o trabalhador nesse caso, presta um juramento e a seguir-lhe é entregue a quantia reclamada se houver qualquer dúvida sobre se já recebeu sua paga. Quer dizer, ele presta um juramento, o trabalhador. Isso é muito moral. Eu acho isso muito bonito e que bom se todo mundo fosse assim, fizessem as reclamações dessa maneira, porque como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, é o fio de bigode, né? Ou a confiança sou eu, como as pessoas falam. Por quê? Ele presta um juramento para dizer que sim, ou melhor, não, eu não recebi. Ele precisa prestar um juramento sobre isso, porque aqui nós estamos falando de oralmente falando, nada está escrito. Então você não pode ser um ladrão, porque você será um ladrão nesse momento, roubando daquele que já te pagou. Então há o juramento, tá? Aqui nos contratos, eu vou ler os contratos aqui, como funciona de trabalho, e vai ser a parte que nós vamos ler. E depois eu quero contar um fato que aconteceu, um fato verídico, um fato há pouco tempo, e eu gosto de trazer para a nossa vida agora, que me deixou muito pensativa sobre várias nuances e maneiras de comportamento nosso
humano que a gente, em vez de ajudar, só atrapalha as coisas porque quer dar pitaco ou dar opiniões em coisas que estão estabelecidas ou leis. Você não consegue mudar a lei, você não é um legislador, às vezes você só incomoda. Vamos ler um pouco e prejudica sobre os contratos, tá? Contratos de trabalho de curto prazo ou encomendas a artífices, que tinha muito, né? Eram em geral feitos oralmente, é o que eu estava dizendo mais ou menos, né? Sem excessivas especificações ou condições, admitindo-se, tá aqui entre aspas, tudo está feito de acordo com a lei da terra, tá? A lei da terra aqui nesse sentido da terra, como a lei dos contratos com relação à terra. Encontramos uma exceção. Uma exceção, o caso de um sábio que aconselhou ao filho combinar de antemão com seus trabalhadores que refeição providenciar como parte da remuneração, uma vez que, ao alimentá-los em horários que ele próprio, né, o filho do sábio, determinasse, não estaria cumprindo sua obrigação para com eles, como filhos de Abraão, Yitzhak e Jacó. Mas esse era um ponto de vista excepcional. Consoante a Alahá, sempre prevalece a lei da terra, tá? Então, aqui é uma exceção que se utilizaram, né, de um entendimento da Torá, porque tudo é formulado com relação à Torá, mas aqui, para você poder fazer a lei sobre esse sentido aqui, providenciar o que aqui iam fazer de refeição como remuneração antes, ele se utilizou de frases, de entendimentos diretamente divinos, tá? Nos contratos de trabalho de longo prazo, que ele era de curto, inclusive os relativos a arrendamento de terra, o acordo era feito por escrito. Aqui nós vemos que a lei da terra, no sentido, a lei terráquea, terrena, não sei como dizer, do nosso mundo, que diz respeito a estar tudo escrito e documentado, tá? Aqui essa terra significa, né, lei da terra, não é no sentido da terra propriedade, tá? As leis de escrituras continham numerosos problemas alárricos, especialmente referente à validez de assegurar-se o pagamento de multa por descumprimento do contrato, tá? Em determinados contratos, estipulavam-se multas extremamente elevadas para exercer pressão sobre a parte recalcitrante. E surgiram dúvidas sobre se tal documento era legalmente válido. Então, você põe uma multa bem alta para pressionar aquele a pagar, para pressionar que ele não atrase. E quando as multas são elevadas e tudo mais, os sábios sempre pararam para compreender, conceituar se isso era válido, porque isso também é um roubo, tá? Esse é como nós chamamos aqui lei de usura, tá? Esse problema relaciona-se com a controvérsia talmúdica básica sobre a asmartá. Lembra? Nós falamos de asmartá, que é aquela garantia, tá? Uma garantia ou acordo de pagar a multa pelo não cumprimento da obrigação, quando o que garante jamais espera chegar a tal passo. A opinião da maioria dos sábios antigos era que tal garantia não era legal. E quem insistisse em conseguir o pagamento da multa era considerado ladrão. Entende? A asmartá, lembra, é geralmente citada, garantia, citada no caso de demanda monetária abusiva em documentos. Dado que o homem que assina tal compromisso não tem a intenção real de pagar a soma e confia plenamente que jamais precisará fazê-lo. A velha e boa má-fé. A pessoa já entra no negócio com a ideia da falcatrua. Em suma, isso é bem de hoje, né? Em suma, os sábios achavam que qualquer compromisso não apoiado em intenção verdadeira não era válido. Uma multa que compensa alguém por uma perda real não é considerada asmartá, não é considerada uma garantia. Embora também aqui houvesse opiniões divergentes, sempre tinha, né? Podemos igualmente compreender, à luz da garantia,
porque os sábios consideravam como uma espécie de roubo todas as formas de jogo, uma vez que o perdedor começa com a convicção de que vai ganhar e, portanto, não pretende seriamente pagar. Né? Todo mundo que vai jogar pensa que vai ganhar, né? O perdedor também pensa que vai ganhar. A questão das condições especificadas num contrato não é meramente uma parte da estrutura da lei civil, mas também está ligada à legislação matrimonial. Nós vimos casamento e divórcio, lembram? Conhecemos a Ketubá e tudo mais. Aqui está entre parênteses, casamento ou divórcio realizados de acordo com certas condições. Tá? Aqueles que tinham algumas condições. E outras leis. Além da questão de que condições são ilegais, parênteses, as multas, de acordo com certas escolas de pensamento, ou, por exemplo, num contrato de divórcio, a condição que proíbe a mulher de tornar a casar-se. Ilegal, né? Você faz um contrato de divórcio, no divórcio você vai aceitar, você sendo a mulher, que o marido, sei lá, te dá o divórcio com a condição de que você não se case mais. Ilegal, né? Ilegal e ridículo, né? Existe o problema do relacionamento das condições como corpo do contrato. Quando a anulação de condições invalida, tá? Olha só, anulação de condições, anula as condições, invalida um contrato em sua totalidade. Bom, e que condições impõem obrigação, mas não constituem parte inseparável do contrato? As condições? Isso é uma pergunta. Certos contratos não deixam claro quando as condições se tornam aplicáveis. É depois que o contrato entra em execução ou é a partir do momento da assinatura? Então, quando que essas condições se tornam aplicáveis? Quando você assina o contrato ou quando ele é executado? Bom, isso é lá, naquela época. Hoje nós sabemos que é quando você assina um contrato. Aqui nós estamos falando de trabalho. Você assinou, pronto. Quando está falando de passar a escritura, já é outra coisa. Não basta só assinar, você tem que ter ela em mãos, você tem que ter passado pelo cartório, né, registrado, né? Quem não registra não é dono, nesse sentido. Outras discussões foram dedicadas às datas de certos documentos e títulos. Datas, e a maneira por que deveriam ser acompanhados de testemunho. Olha só, agora nós vamos entender uma coisa. Os sábios distinguiam, por exemplo, entre empréstimos por acordo oral e os feitos com documento assinado por testemunhas. Porque oralmente, eu posso fazer um contrato aqui com você e eu estou falando com você, você está falando comigo. Isso é uma coisa muito íntima, nossa, particular, privada. Só que o último, tá? Com testemunhas. O último tipo, constitui obrigação pública. E como na maioria de tais documentos, também havia arayut nehassin. Isso significa responsabilidade por propriedade. Isto é, o tomador do empréstimo hipotecava toda a sua propriedade. Permitia-se ao emprestador, no caso de falta de pagamento, tomar da propriedade e bens do devedor uma quantia equivalente à do empréstimo. Isso é triste, né? Mas é real, isso é parecido. Eu estou tentando fazer um paralelo para não ficar chato para aqueles que não querem saber muito de lei. Nós estamos estudando o Talmud. Isso é como busca e apreensão, sabe? E às vezes a pessoa tem 2 televisões, por exemplo, aí busca a apreensão de uma delas. É triste. Às vezes a pessoa realmente é um veiaco, mas não deixa de ser triste, porque o objetivo é que todos sejamos bens de vida, e tenhamos todas as coisas e que não precisemos ficar devendo a ponto de haver uma busca e apreensão. Quis dar esse adendo. Bom, e antes disso, voltar aqui para vocês entenderem que no momento que há documento assinado e testemunhas, nós estamos falando, a cachorrada está enlouquecida por aqui, me desculpem. Nesse momento, quando tem testemunha, vira uma coisa pública, é como um testamento público cerrado, tá? Bom,
Em tais casos, a hipoteca tornou-se válida no momento em que se compôs o documento. E se o devedor vendeu subsequentemente sua propriedade, permitia-se ao emprestador obter pagamento, tá? Ou na terminologia Talmud litrof, tá? Que é apreender. Veja, é parecido com busca e apreensão, né? Porque litrof é apreender. Do comprador, que a seu turno podia pedir compensação do vendedor. Todas essas condições se aplicam a contratos escritos assinados por testemunhas. Então, ele é público. Acordos orais ou papéis não testemunhados, por exemplo, aqueles escritos pelo tomador do empréstimo, tá? Só obrigam ao que tomou o empréstimo, né? Aquele que pediu emprestado. Mas não são considerados documentos públicos. E não se pode forçar o comprador a restituir o bem adquirido. Lembrem que nós estamos na época Talmud, com certeza absoluta, em todo Israel. Hoje é documentado, testemunhado ou não, mas documentado, registrado e tudo mais. Como todo indivíduo, eu estou dando uma resumida, tá? Como todo indivíduo assume certas obrigações no correr de sua vida, e o contrato nupcial é uma dessas obrigações, sempre surgiram questões sobre como dividir bens remanescentes. Também havia casos em que se contratavam dois papéis escritos, conflitantes, com a mesma data. Em Jerusalém, costumava-se registrar a hora em que se redigia um documento, mas isso não era feito noutras partes, o que ensejava complicações. Os sábios também discutiram o problema dos documentos em que estava claro terem sido realmente redigidos depois da data que neles figurava. Estes eram sempre invalidados para evitar que as partes conspirassem contra futuros compradores. Já os documentos pré-datados eram aceitos apesar de sua irregularidade. Veja que aqui é contratos, mas nós estávamos falando da legislação trabalhista. A legislação trabalhista é a mesma coisa, da mesma maneira como os demais contratos. Nós vimos ali uma exceção. É por isso que eu continuei a leitura em contratos. Porque depois, agora nós vamos ler o último parágrafo, eu quero comentar, nós vamos falar de lei de herança em outro momento. Eu quero contar uma curiosidade para vocês, que eu acredito que muitos saibam. Vamos tomar uma água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Contar uma curiosidade, que como nós temos o calendário judaico e nós temos o calendário gregoriano, e eu não vou explicar como funcionam os calendários, mas quando se diz respeito a leis de documentos, cheques, eu lembrei por causa que está escrito ali cheque, né, não é cheque. Olha eu com o cheque na cabeça. Documentos pré-datados. Quando se trata de documentos, quando se trata de cheque mesmo pré-datado, ou pagamento, né, de contas, é aceito em todo Israel, tanto a data do calendário judaico como a data do calendário gregoriano. Então, fica uma coisa não só eclética, mas muito justa. Não é mesmo? Essa é uma curiosidade. É aceita as duas datas, tá? Haviam dois tipos principais de documentos. Nota simples, a que as testemunhas apunham sua assinatura, bastando dois testemunhos. E um tipo especial de documento que era considerado mais seguro, por ser dobrado de modo particular, e em que cada testemunha assinava cada dobra. Aqui é bem interessante isso, né? Você veja só. Por ser dobrado de modo particular, em que cada testemunha assinava cada dobra. Já fizeram algum tipo de contrato? Já tiveram que assinar um monte de folhas? A primeira você faz a assinatura e depois eles dizem assim, pode só fazer a rubrica. E aí você rubrica todas as folhas. É parecido com isso, tá? A alahá sobre documentos legais é abrangente e complexa, com discussões sobre a confiabilidade das testemunhas. Tem isso, né? Porque sabe que no direito lá, aqui, em todo lugar, é perguntado, por exemplo, num júri, esse também é um adendo de curiosidade, se você tem algum tipo de intimidade com o réu.
né? Ou se você tem algum tipo de intimidade com aquele que está acusando, né, o réu. E essa intimidade não é relacionamento. Você toma chimarrão no fim da tarde com essa pessoa, então você é amiga dessa pessoa. Então você tem um relacionamento. Então você não é uma testemunha adequada, tá? Então precisa ter a confiabilidade das testemunhas. E a possibilidade de fraudes e assim por diante, para deixar isso, né, para não existir a possibilidade de fraude. Os Geonim, lembram? Os Geonim compuseram várias obras dedicadas exclusivamente a essa legislação talmúdica. Quem são os Geonim? Vamos ver se vocês lembram. Os chefes das grandes academias. Tá, então agora é o seguinte, como era sobre o trabalho, nós terminamos. Próximo vídeo nós vamos fazer sobre a lei de herança. Terminamos o capítulo 21 da segunda parte de estrutura e conteúdo. E vamos para o capítulo 22 e nós vamos começar a lei criminal, depois do próximo vídeo. Agora eu quero falar um pouco sobre a lei trabalhista. Não vou entrar em detalhes se eu estou defendendo o empregador, se eu estou defendendo o empregado, porque eu já fui empregada e já fui empregadora. E vejo que o que precisa ter é decência. Eu não vejo que precisa ter decência da lei. Se o ser humano tiver decência, a lei é só um detalhe, não é? Um detalhe que nós devemos cumprir, mas é só um detalhe. As leis terrenas só existem porque nós talvez não sejamos decentes o suficiente, porque se todos fossem idôneos, completamente idôneos, nós poderíamos obedecer unicamente à lei de Hashem. Eu quero contar para vocês uma coisa que aconteceu e como nós precisamos prestar mais atenção e cuidarmos da nossa própria vida. Sabe que nós temos muita mídia, né? Muita mídia. Redes sociais. Eu não vou, claro, obviamente que eu não vou dar nome a ninguém, porque senão eu ensino que não é para fazer lachonará e fico fazendo. Mas eu vou contar as coisas que vejo na minha vida, as coisas que vejo à minha volta, para nós aprendermos a não fazer igual. E quando nós acharmos uma coisa muito boa e muito certa, para nós imitarmos e fazermos igual, porque é assim que deve ser. Bom, então estava eu lá vendo o Facebook. Eu não costumo olhar o Facebook, eu não costumo olhar nada, na verdade. Eu só faço o meu trabalho aqui, posto as minhas coisas, né, nas redes, no Face não muito, mas eu nunca deixo, eu nunca acompanho, sabe? Eu não fico, como é que a gente fala, né, zapeando. Não fico rolando, né, o Facebook olhando. Mas aquilo apareceu quando eu abri o Facebook, porque eu sempre deixo todas as janelinhas no meu computador aberta. Eu preciso de uma coisa ou outra. Eu faço como todos vocês fazem. Entrei no Facebook, tinha num endereço, sabe esses endereços assim, parecido com ONG, mas não é? Como é que eu poderia explicar, assim, grupos de pessoas aqui da minha cidade, grupo de pessoas onde você pode colocar coisas para vender, fazer anúncios, sabe, comunitário, assim, bem legal. Estava então escrito, contrata-se, oportunidade de emprego. Oportunidade de emprego. Aí a pessoa colocou, contrata-se, não era diarista, era empregada, estava escrito, eu acho até, empregada, doméstica, que não fume, falou mais ou menos a idade, horário integral, que não faça isso, que não faça aquilo, que não faça aquele outro, um monte de condições, né? Contrata-se, tá. E embaixo, né, interessados, ligar para o telefone e tal. Eu olhei aquilo, porque eu li, né, era uma coisa assim, falei, que legal, uma oportunidade de emprego. Nós estamos desempregados, não é? As pessoas estão esperando os Bolsa Família, as pessoas estão esperando esmola de governo, que está muito bem, todos os governos. Entendeu, gente? Todos os governos. Todo mundo que é eleito fica muito bem. Não levem para vocês aquela frasezinha lá do eu tenho um político de estimação. Não, realmente não tenham um político de estimação, porque eles estão muito bem, tá? Nós que estamos peleando para eles ficarem bem lá.
Então a política é algo muito subjetivo para nós, mas é objetivamente para ganhar dinheiro, não para ajudar o povo, tá, gente? Seja de direita, seja de esquerda, seja do jeito que for. Então era uma oportunidade de emprego. Tinham 200 e poucos comentários. Eu olhei e falei, meu Deus, Sharon, você não vai abrir esses comentários para olhar, né? Você não tem mais o que fazer da sua vida? Aí eu pensei comigo, na verdade, agora nesse momento não tenho mais o que fazer da minha vida. Vou dar uma olhadinha aqui o que comentaram os meus conterrâneos da cidade. Críticas sobre a pessoa, a empregadora, porque eu percebi que era uma mulher, a empregadora, críticas o tempo todo. Uma pessoa chegou a simular que seria uma empregada. Olha, então eu vou perguntar para você se você tem isso e aquilo. Aí eu vou ironizando, né? Porque ela tinha feito muitos pedidos. Outros dizendo, o tempo da escravidão já passou. Eu vi, dos poucos que eu li, só críticas. Depois eu vi um lá dizendo, vocês começam a se ofender, né? Vocês não têm vergonha na cara, porque as pessoas precisam de emprego, vocês querem a esmola, como eu falei antes aqui. Só estão esperando aqueles, meu Deus do céu, pura verdade, né? Aquelas esmolas do governo, todo mundo fica aplaudindo e tal, né? Como é que é? Bolsa isso, bolsa aquilo, minha vida, minha qualquer coisa. Tá? Só vi assim. Eu não vi nenhum comentário dizendo parabéns, que bom. Porque a pessoa, inclusive, colocava que ia pagar conforme a CLT, já que gostam tanto de lei, né? CLT, né? Com horário, como é que eu vou dizer? Como era horário integral Dei um pause porque esqueci o que eu ia falar, horas extras. Com hora extra, com um monte de coisa, tá? Eu só vi críticas. Então, eu fiquei pensando, talvez a empregadora pudesse ter simplesmente dito assim, oportunidade de emprego para trabalho doméstico, telefone e tal, né? Talvez fosse melhor ela ter feito isso. Por outro lado, ela já deixou exatamente a característica da pessoa que ela queria, para não ter aquele desgaste de um monte de gente aparecer e não ser o que ela quer. Ela está contratando, ela está se dispondo, ela vai pagar, ela vai assinar a carteira. Já que todo mundo aplaude a carteira, então ela vai fazer todas as coisas. Então talvez ela tivesse que ter feito menor. Mas talvez tenha sido melhor ela colocar todos os detalhes. Sempre tem muitos talvez isso, talvez aquilo. Eu não vejo que qualquer tipo de trabalho seja para nos envergonhar. Todo trabalho é digno. E eu prefiro ganhar trabalhando do que por esmola, se eu posso trabalhar. Mas o que me chamou mais a atenção não foi isso. Foi que, de 200 e poucos comentários, eu acho que li uns 30, bem louco, eu acho que li uns 30. Eu não vi nenhum dizendo, eu gostaria, eu vou, eu me encaixo, não sei o que. Eu vi gente até dizendo assim, ora, agora não posso nem fumar. Gente, quando você é contratado para trabalhar numa empresa, você costuma fumar no meio do expediente? Então, da mesma forma, você não tem que estar fumando enquanto está passando uma roupa, enquanto você está cuidando da casa de outra pessoa. Tá? Outra coisa, você colocar alguém dentro da sua casa, somos humanos, sabemos que isso é um grande pepino. Precisa ser uma pessoa de confiança, não por causa de furto. Não só por causa de furto, mas por causa da sua privacidade dentro de casa, da sua família. Né? Então, a empresa familiar não, mas o contrato da doméstica, do doméstico, que hoje, aqui no país, tem uma lei específica, assim, como para autônomos e representantes comerciais, que há um tempo atrás não tinha. Quando eu estava fazendo faculdade, não tinha. Hoje tem, né? Então, assim, meu Deus do céu, é uma empresa. É familiar, é a família, mas é uma empresa, vai pagar para você a carteira, né? Vai pagar o salário, vai pagar o 13º, vai ter direito a FGTS, vai ter direito a tudo como numa empresa. Então, você não tem que fumar. Então você tem que entrar como? Você vai fazer uma entrevista de trabalho?
A pessoa chega para você e diz, olha, não quero saia curta, não quero que você venha maquiada, por exemplo, eu não quero. A pessoa está sendo machista? Não, a pessoa está contratando um funcionário que diz respeito ao que ela quer. Se você não gostou, você sai dali, diz muito obrigado e vai em outro lugar. É assim que eu vejo. Mas o que me surpreendeu muito é que ninguém ajudou a esse emprego ser dado para alguém. Ninguém ajudou nem a empregadora, nem alguém que tenha necessidade. Ninguém ajudou com palavra nenhuma, as pessoas criticaram, as pessoas perderam o seu tempo, as pessoas ou não têm um emprego ou realmente são maledicentes e estavam lá se bombardeando e bombardeando a empregadora. Então, vamos ser diferentes, né? Vamos ser diferentes, vamos pensar que bom, porque numa época de escassez, numa época tão difícil de emprego mesmo, alguém está oferecendo ir para dentro da sua casa, num lugar quentinho, com pessoas que você vai tratar. Não sejamos hipócritas e não viemos com esse negócio de desigualdade social. Se você quer que a igualdade, essa que não existe, mas que você quer ter iguais direitos de compra, de venda, de poder ter o seu dinheiro, de ser um consumidor, você precisa ter um emprego. Não dispense, não jogue fora oportunidades porque você tem a sua língua solta. Não atrapalhe o negócio dos outros porque você tem a sua língua solta. O direito do trabalho não é simples. O direito do trabalho é minucioso e cheio de regrinhas. Existe justa causa, existe sem justa causa, existe o seguro-desemprego aqui, né, no país. Existe você não poder trabalhar enquanto está no seguro-desemprego, porque senão você perde o direito. Existe muitas coisas. Periculosidade, periculosidade e insalubridade, né? Horas extras, como eu já falei. Então, sejamos mais humanos. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Eu espero que essa pessoa tenha conseguido uma empregada ou um empregado doméstico. Eu espero que esta empregada e este empregado esteja muito bem empregado e feliz dentro da casa desta família e que dê certo para os dois. Existe alguém oferecendo e alguém precisando aí fora. Nós precisamos abrir os nossos olhos e sermos mais caridosos e sermos mais compreensivos e julgarmos menos, porque se estão estudando aqui a ética dos sinais, já sabem, porque estão estudando comigo, que como você julgar, você será julgado lá no conselho celestial. Como você agir aqui, será agido com você. Entende? É a velha e boa bolinha que vai ricochetear. Então, sejamos melhores no dia de hoje, né? Vamos ler agora o Salmo 11. E acabou. Então, se vocês estão gostando, eu preciso de inscritos, tem tão poucos, eu acho que não gostam de mim, eu gostaria que gostassem, mas, enfim, se inscrevam se não forem inscritos, curtam, comentem, compartilhem, tenham um ótimo dia maravilhoso, vai subir no dia 11, então, vamos lá. E comentem também que é bem importante. Ao mestre do canto, um salmo de David. No eterno eu me refugio. Como me poderão dizer, foge para a montanha como um pássaro perseguido? Vede que os ímpios vergam seus arcos e posicionam suas setas para das sombras dispará-las contra os íntegros. Quando destruídos são seus alicerces, o que poderia o justo fazer? O eterno, de seu sagrado templo, de seu trono celeste, perscruta e seus olhos veem. Seu mirar analisa os homens. O Eterno protege o justo, mas o malvado e o injusto ele rejeita. Sobre os perversos fará chover fogo de enxofre, fogo e enxofre. Uma incandescente rajada será sua porção, pois justo é o Eterno, que ama a retidão, e os puros contemplarão sua face. Shalom a todos, até a próxima. Tchau, tchau.